Olá, Souls, tudo bem? Hoje, já no clima das captações especiais em Ouro Preto com energia dos duendes, diretamente de uma mina de ouro, eu resolvi ler um trechinho e comentar do livro do Theta Healing Avançado, no qual a Vaiana Stibble fala um pouquinho do segundo plano de existência. Para quem não sabe, nesse segundo plano de existência, nós temos os elementais, as plantas. Então eu gosto muito de ler sobre esse plano e principalmente de ouvir os relatos dela. Então ela começa falando assim, é o capítulo 14. Minha primeira experiência com o segundo plano de existência foi no norte de Idaho, nos primeiros anos do Theta Healing, porque ela foi abrindo, os canais intuitivos dela cada vez mais. Nessa época, os meus seminários eram organizados por pessoas, que tinham feito sessões de leitura intuitivas comigo e que gostavam do meu trabalho e me convidavam para ir nas cidades delas para que eu pudesse dar os cursos. Uma das minhas clientes, Gretchen, tinha coordenado um curso na cidade de Sandpoint, Idaho. Encontrei no norte de Idaho um lugar muito bonito, com densas florestas, montanhas altíssimas, rios correntes e lagos de águas cristalinas. Localizado entre os estados de Idaho e Montana, de um lado, e o estado de Washington do outro, o lugar é selvagem, primitivo e permeado com a energia da natureza. Sandpoint é bem no meio dessa área e foi o palco de uma das minhas primeiras aulas de DNA básico. Que incrível, né, gente? Uma das primeiras aulas, um dos cursos, um dos primeiros que ela deu do Theta Healing, que é o primeiro curso DNA básico, foi justamente nesse local cheio de energia elemental. Esse curso tinha duração de 2 dias. Então, Guy, que é o esposo dela, e eu fomos lá para ficar por 2 noites. Aí ela começa a falar, Gretchen tinha organizado para ficarmos com uma das estudantes, chamada Peg, para eles se hospedarem na casa da Peg. Ela morava no alto da cidade, nas montanhas, em uma linda cabana feita de troncos de madeira. Nem é preciso dizer que ela tinha uma beleza rústica, a casa, tá, gente? Não a Peg, que encantou o Guy, o esposo da Vaiana. Para mim, era como uma casa de doces, de um conto de fadas. Eu imaginei mesmo, gente, uma cabaninha de madeira, daquelas bem pitorescas que a gente costuma ver na internet, Eu, pessoalmente, adoro. Bom, como notamos, Peg acreditava piamente em pequenas criaturas, as fadas. Ela nos disse, sem nenhuma vergonha, que uma de suas ambições na vida era ver uma fada em carne e osso, mas até então tinha sido mal sucedida. Ela era uma pessoa corajosa, com muita personalidade, e nos disse que podia sentir os espíritos da natureza à sua volta. Mas ela não falou, explicitamente para a Vaiana que eles não apareciam a olhos nus para ela. Ela só falou que ela sentia. Então, a Vaiana deduziu que provavelmente ela via, Nessa fase da minha vida, a Vaiana fala, eu não acreditava muito em fadas. Já havia visto fantasmas e aparições, mas nunca tinha visto fadas. E levantei uma cética sobrancelha para Peg. Porque, gente, para quem não sabe, os espíritos e assombrações nesse sentido, eles transitam. Assombrações principalmente entre o 4º plano de existência, eles ficam ali. E espíritos mais elevados e mentores que não são tão próximos da Terra, eles vêm do 5º. E os elementais não estão, nem no 3º nem no 4º, estão no 2º plano de existência. Então aqui foi uma das primeiras vezes que a Vaiana de fato conseguiu, acessar. E ela fala assim,
Achei que ela estava um pouco ansiosa e também muito hostil em seu comportamento em relação às fadas que não apareciam para ela, né? Ela percebeu que a menina estava um pouquinho mal-humorada com o fato de as fadas nunca terem aparecido para ela. E aí a Havaiana fala assim: tenho que admitir que o lugar tinha uma essência mágica para isso. Um tipo de atemporalidade que você só encontra em determinados locais. Sabe, aquele local que parece que o tempo para? Não parece que você está na terra? Era o início do verão e havia flores brotando no jardim. Enquanto a escuridão caía sobre as montanhas, a noite começou a cantar sua canção. E Gai e eu fomos dormir, para estarmos prontos para dar a aula no dia seguinte. Aí, gente, é agora que começou o relato dela. Eu estava no chuveiro, raspando minhas pernas, como regularmente faço, cuidando da minha vida, quando de repente 3 pequenas criaturas entraram voando através de uma janelinha que estava aberta. No começo pensei que eram beija-flores. Gente, eu adorei ela falar que achou que eram beija-flores, né? Porque eu tenho uma conexão com beija-flor incrível. E eu acho realmente que as fadas os acompanham. Mas elas pareciam pequenas pessoas com asas. Elas giravam ao redor de meu corpo como um redemoinho, com uma curiosa energia. Fiquei congelada no meio do movimento, com um barbeador na mão, tão surpresa que não podia me mover. Os seres não estavam usando nenhuma roupa, e todos pareciam ser do sexo feminino. Pareciam meninas de 9 anos de idade com asas. A cor de suas peles era bronzeada e tinham cabelos compridos, em diferentes tons de castanho. Seus olhos brilhavam para mim enquanto voavam. Suas asas estavam se movendo tão rápido que quase não dava para ver. Uma delas pairou na altura de meus olhos e eu pude ouvir uma voz em minha cabeça que de alguma forma sabia que vinha de todas as criaturas ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Foi essa voz que ela ouviu, dentro da cabeça dela. A resposta me veio automaticamente por telepatia. Estou raspando os pelos das minhas pernas, a Havaiana falou. Eu lhes disse, houve uma breve pausa e então a voz musical soou em minha cabeça. Elas perguntando, por que você está raspando os pelos de suas pernas? Eu lhes disse, eu sou uma mulher humana. Tenho de raspar os pelos em minhas pernas. Elas caíram na gargalhada, que soava como sinos, tilintando em minha cabeça e rolavam em pleno ar, apontando para mim. Gente, eu ri muito porque eu só lembrei da Sininho do Peter Pan, né? Parece que Hollywood canaliza muita coisa. Com um puff, uma delas fez crescer longos cabelos em suas pernas. As outras riram dela, girando em círculos, às gargalhadas, até que, de repente, todas voaram pela janela fora, para a floresta, e em um piscar de olhos, desapareceram. Gente, eu achei, assim, esse relato muito engraçado. No dia seguinte, Havaiana desceu para a cozinha para tomar o café da manhã e falou a Peg o que tinha acontecido, pensando, que a Peg ficaria feliz em ouvir. Só que a Havaiana estava errada. Ela ficou muito chateada, porque tentava ver fadas há mais de 20 anos. Colocava tigelas de leite com mel, com oferendas, e em poucas horas elas apareceram para a Havaiana. Gente, por quê? Porque não é só a respeito de você negociar, né? Você tem que estar na sintonia, na vibração. E a Havaiana, ela está praticamente o tempo todo no 7º plano de existência, né? Ela está sempre com os canais dela abertos. Então, ela faz esse contato com muita segurança com os elementais. Ela não barganha com eles. Eles chegam até ela com um convite, entende? Ela é a energia do convite. Então, é isso. Se você sentiu afinidade com essa história, se você sentiu essa energia do convite,
para experimentar a energia do segundo plano de existência dos elementais. As inscrições para as captações especiais em Ouro Preto vão até o dia 15, gente. Venham participar dessa egrégora e vamos todos prosperar juntos.